A noite estava fria em Porto Alegre, mas o estádio vibrava com a energia de uma multidão que parecia não se importar com o clima. Ronaldinho Gaúcho, agora um homem na casa dos 40 anos, caminhava lentamente pelo gramado do Beira-Rio, onde tudo havia começado. Ele tinha sido chamado para um evento especial, uma partida amistosa entre lendas do futebol brasileiro e os talentos emergentes da nova geração. Entre eles, destacava-se Vinícius Júnior, o garoto prodígio do Real Madrid, aclamado como o melhor jogador do mundo. Mas aquela noite prometia ser mais do que apenas uma exibição. Enquanto observava os jovens aquecendo, Ronaldinho sentiu uma mistura de orgulho e nostalgia. Ele já fora como eles, um menino cheio de sonhos e dribles desconcertantes. Agora, porém, ele era o veterano, aquele cujo nome ainda ecoava nos estádios ao redor do mundo. Sua presença ali não era por acaso. Na verdade, ele havia recebido uma proposta intrigante de alguém que preferiu permanecer anônimo, voltar a vestir a camisa da seleção brasileira por um único jogo. O motivo? Provar ao mundo que o futebol ainda precisava de magia, algo que ele sempre representou. Não sei se consigo mais, murmurou Ronaldinho para si mesmo enquanto ajustava as chuteiras que pareciam pesadas demais. O tempo não perdoa ninguém. Uma voz familiar cortou seus pensamentos. Era Tafarel, seu antigo colega de equipe, agora técnico da seleção. Ronaldinho, você ainda tem isso dentro de você, disse ele, apontando para o peito do amigo. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre mostrar ao Brasil quem nós somos. Ronaldinho hesitou. Ele sabia que aceitar seria um desafio enorme. Seu físico já não era o mesmo e o ritmo atual do futebol era implacável. Mas algo dentro dele acendeu. Talvez fosse o orgulho, talvez fosse a oportunidade de deixar sua marca novamente. Ele assentiu e Tafarel sorriu. No outro lado do campo, Vinícius Júnior estava cercado por repórteres. Suas respostas eram confiantes, quase arrogantes. Se o Ronaldinho quer jogar contra mim, que venha, disse ele provocador. Mas eu sou o presente e o futuro. Ele é só uma lenda do passado. Essas palavras chegaram aos ouvidos de Ronaldinho através de um dos auxiliares. Ele franziu a testa, mas não disse nada. Sabia que provocações faziam parte do jogo, mas algo na postura de Vinícius o incomodava. Não era apenas a arrogância, era como se o jovem estivesse tentando provar algo para si mesmo. Quando o apito inicial soou, o estádio explodiu em aplausos. Os primeiros minutos foram de estudo. Ronaldinho tocava a bola com calma, lembrando aos poucos dos movimentos que um dia encantaram o mundo. Vinícius, por outro lado, era elétrico, buscando espaços e tentando desequilibrar a defesa adversária. A tensão crescia a cada toque na bola, e logo ficou claro que aquele confronto ia além do esportivo. Em um momento decisivo, Ronaldinho recebeu a bola no meio-campo. Ele olhou para a frente e viu Vinícius marcando-o, com um sorriso confiante no rosto. O veterano respirou fundo e começou a dançar com a bola, executando movimentos que pareciam impossíveis para alguém de sua idade. A torcida gritava, incrédula. Vinícius tentou roubar a bola, mas foi facilmente driblado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ronaldinho caiu no chão, segurando a coxa. Os médicos correram para atendê-lo e a partida foi interrompida. Enquanto era levado para o vestiário, ele viu Vinícius parado à beira do campo, sem expressão. Mais tarde, no intervalo, o jovem apareceu no vestiário. "Você está bem?" perguntou Vinícius hesitante. "Estou velho, garoto", respondeu Ronaldinho com um sorriso cansado. "Mas não tão velho para ensinar algumas lições." Vinícius abaixou a cabeça. Eu só queria provar que posso ser melhor do que você foi." Ronaldinho olhou para ele por um longo momento antes de responder. Ser melhor não é sobre derrubar os outros. É sobre construir algo novo. E talvez você esteja no caminho certo. A conversa terminou ali, mas plantou uma semente na mente de ambos.
Quando Ronaldinho retornou ao campo para o segundo tempo, algo havia mudado. Ele não estava mais preocupado em provar nada. Estava ali para jogar, para sentir a magia do futebol novamente. E Vinícius, por sua vez, parecia mais respeitoso, como se tivesse entendido algo importante. A partida continuou intensa, mas agora havia uma nova dinâmica. Cada passe, cada drible carregava significados mais profundos. Quando o juiz apitou o fim do jogo, o placar estava empatado. Mas, para Ronaldinho e Vinícius, o resultado pouco importava. Ambos tinham aprendido algo valioso naquela noite. Antes de deixar o estádio, Ronaldinho recebeu uma mensagem enigmática em seu celular. A verdade está mais próxima do que você imagina. Ele franziu a testa, intrigado. O que aquilo poderia significar? O dia seguinte amanheceu cinzento, mas a mente de Ronaldinho estava mais agitada do que nunca. A mensagem enigmática não saía de sua cabeça. A verdade está mais próxima do que você imagina. Ele tentou ignorá-la, atribuindo-a a uma brincadeira de algum amigo ou até mesmo a um erro. No entanto, algo dentro dele dizia que aquilo era mais sério do que parecia. Enquanto tomava café em sua casa em Porto Alegre, ele recebeu uma ligação inesperada. Era Tafarel novamente, mas dessa vez o tom de voz era diferente, grave e urgente. "Ronaldinho, precisamos conversar", disse Tafarel sem rodeios, "sobre a partida de ontem." Ronaldinho franziu a testa. "O que tem a partida? Foi só um jogo amistoso." Houve uma pausa no outro lado da linha antes de Tafarel responder. "Não foi só isso. Alguém está usando aquele evento para algo maior. E você está envolvido, queira ou não." Aquelas palavras deixaram Ronaldinho confuso e preocupado. Ele perguntou o que Tafarel queria dizer, mas o ex-goleiro se limitou a pedir que eles se encontrassem pessoalmente naquele mesmo dia. Horas depois, os dois estavam sentados em um restaurante discreto nos arredores da cidade. Tafarel parecia nervoso, algo incomum para alguém tão experiente. Ele começou explicando que haviam recebido informações sobre uma conspiração envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e algumas figuras poderosas do esporte global. "Essa partida não foi apenas para homenagear lendas como você", revelou Tafarel. "Era um teste. Estão analisando jogadores para um projeto secreto que pode mudar o futebol para sempre." Ronaldinho arregalou os olhos. "Do que você está falando?" Tafarel suspirou profundamente antes de continuar. "Estão desenvolvendo tecnologias avançadas para aperfeiçoar jogadores, implantes biotecnológicos, neuroestimuladores, coisas que podem melhorar o desempenho físico e mental de atletas ao ponto de torná-los quase super-humanos." Ronaldinho balançou a cabeça, incrédulo. "Isso parece coisa de filme." "Eu também achei", admitiu Tafarel, "mas é real. Eles já estão experimentando essas tecnologias em jovens promessas, incluindo Vinícius Júnior. Acho que por isso ele estava tão obcecado em provar que é o melhor." Aquela informação atingiu Ronaldinho como um soco no estômago. Ele pensou na postura arrogante e competitiva de Vinícius durante o jogo, mas nunca imaginaria que havia algo tão sinistro por trás disso. "E o que eu tenho a ver com isso?" perguntou ele, ainda tentando processar tudo. "Você foi escolhido porque representa o oposto", explicou Tafarel. "Você é a prova viva de que o futebol não precisa de máquinas perfeitas. Precisa de alma, criatividade e paixão. Eles querem estudar você para entender o que faz um jogador ser realmente especial." Ronaldinho sentiu-se dividido entre orgulho e indignação. Por um lado, suas habilidades naturais eram reconhecidas como únicas. Por outro, ele estava sendo usado como parte de um plano que poderia comprometer o futuro do esporte que tanto amava. Decidido a descobrir mais, ele pediu detalhes sobre quem estava por trás do projeto. Tafarel mencionou nomes conhecidos: magnatas do esporte, empresários bilionários e até políticos influentes. Mas havia uma figura central,
Dr. Augusto Silva, um cientista renomado cuja reputação era construída em avanços controversos na área de bioengenharia. Ele é o cérebro por trás de tudo, disse Tafarel, e está convencido de que o futebol precisa evoluir para acompanhar o mundo moderno. Ronaldinho sabia que precisava confrontar Vinícius. Se o jovem jogador estava envolvido nesse projeto, talvez ele nem soubesse das implicações reais. Naquela mesma tarde, ele ligou para Vinícius e combinou um encontro em um campo de futebol abandonado nos arredores da cidade. Quando chegou lá, encontrou Vinícius sozinho, praticando dribles em silêncio. O jovem parecia distraído, perdido em pensamentos. Vinícius, chamou Ronaldinho, aproximando-se lentamente. Precisamos conversar. Vinícius parou o que estava fazendo e olhou para ele com um misto de surpresa e cautela. Sobre o quê? Sobre o que realmente aconteceu naquela partida, respondeu Ronaldinho firme. E sobre o que estão fazendo com você. Vinícius hesitou antes de responder. Do que você está falando? Ronaldinho contou tudo o que Tafarel lhe revelara, observando as reações do jovem. No início, Vinícius negou veementemente qualquer envolvimento, mas conforme os detalhes iam surgindo, sua expressão mudou para algo próximo ao choque. Eles me disseram que era apenas um programa de treinamento avançado, murmurou Vinícius, visivelmente abalado, que eu seria o primeiro a alcançar um novo nível no esporte. Ronaldinho pôs a mão no ombro dele. Você sabe o que isso significa? Estão transformando jogadores em máquinas. Onde fica a magia do futebol nisso? Vinícius abaixou a cabeça, claramente confuso e assustado. O que eu faço agora? Você precisa decidir qual tipo de jogador quer ser, disse Ronaldinho. Se quiser continuar sendo humano, nós vamos lutar contra isso juntos. Os dois passaram horas conversando, traçando planos para expor o projeto secreto. Sabiam que enfrentariam resistência enorme, mas concordaram que valia a pena tentar proteger a essência do esporte que ambos amavam. Antes de se separarem, Vinícius fez uma pergunta que ecoou na mente de Ronaldinho pelo resto do dia. Você acha que ainda há espaço para o futebol mágico neste mundo? Ronaldinho sorriu, embora seu coração estivesse pesado. Espero que sim, garoto. Espero que sim. A decisão de enfrentar a conspiração não foi fácil para nenhum dos dois. Enquanto Ronaldinho lidava com dúvidas sobre sua capacidade de liderar uma luta contra algo tão poderoso, Vinícius estava tomado por um turbilhão de emoções. Medo do desconhecido, culpa por ter sido usado e determinação em corrigir seus erros. Juntos, eles sabiam que precisavam agir rápido, mas também de forma estratégica. Nos dias seguintes, Ronaldinho decidiu buscar ajuda de antigos companheiros de equipe e figuras influentes no futebol brasileiro. Ele começou com Kaká, seu amigo de longa data e ex-jogador, que agora trabalhava como comentarista esportivo. O encontro aconteceu em um café tranquilo em São Paulo. Kaká, preciso da sua ajuda, disse Ronaldinho assim que se sentaram. Estou metido em algo grande, maior do que eu esperava. Kaká franziu a testa intrigado. Do que você está falando? Ronaldinho explicou tudo. O projeto secreto liderado pelo Dr. Augusto Silva, a participação involuntária de Vinícius e as implicações éticas para o futuro do futebol. Kaká ouviu atentamente, sem interromper. Quando Ronaldinho terminou, ele balançou a cabeça, visivelmente impactado. Isso é grave, disse Kaká após um momento de silêncio. Mas você sabe que não será fácil expor isso. Essas pessoas têm muito poder. Eu sei, respondeu Ronaldinho. Mas não podemos deixar que transformem o futebol em algo mecânico. Precisamos da sua voz, da sua credibilidade. Kaká hesitou por um instante antes de assentir. Vou ajudar, mas precisamos de provas concretas. Sem elas, ninguém vai acreditar em nós. Com o apoio garantido de Kaká, Ronaldinho e Vinícius começaram a investigar mais profundamente. Eles descobriram que o laboratório principal, onde as tecnologias eram desenvolvidas, ficava em uma ilha remota no sul do Brasil. A segurança era extrema,
Mas eles encontraram um aliado inesperado. Um ex-funcionário do laboratório chamado Marcelo, que havia sido demitido após questionar os métodos do Dr. Silva. Marcelo revelou detalhes cruciais. Eles estão usando jogadores jovens como cobaias porque seus corpos são mais adaptáveis às alterações genéticas, explicou ele durante um encontro clandestino em um galpão abandonado. Mas há consequências. Alguns atletas sofreram colapsos físicos e psicológicos. Não conseguem mais jogar como antes. Essa informação trouxe ainda mais urgência à missão. Ronaldinho e Vinícius sabiam que precisavam agir antes que mais jogadores fossem afetados. Com a ajuda de Marcelo, eles planejaram uma invasão ao laboratório para coletar evidências que pudessem expor o projeto. Na noite da operação, o clima estava tenso. O grupo se reuniu em um barco velho, navegando sob o manto da escuridão até a ilha. Ao chegarem, foram recebidos por cercas elétricas e guardas armados. Usando informações fornecidas por Marcelo, eles conseguiram desativar parte do sistema de segurança e entrar no complexo. Dentro do laboratório, o cenário era assustador. Equipamentos futuristas piscavam em salas estéreis, enquanto monitores exibiam dados biológicos de atletas. Em uma das salas, encontraram arquivos digitais contendo relatórios detalhados sobre os experimentos realizados em Vinícius e outros jogadores. Isso prova tudo, sussurrou Vinícius, segurando um pendrive com as evidências. Seus olhos brilhavam de raiva e determinação. No entanto, antes que pudessem sair, alarmes soaram. Guardas entraram correndo, bloqueando a única saída. Ronaldinho, sempre astuto, percebeu uma passagem subterrânea indicada em um mapa na parede. Eles seguiram por ali, enfrentando momentos de tensão enquanto evitavam patrulhas. Quando finalmente emergiram do túnel, já estavam fora do perímetro do laboratório. Exaustos, mas com as provas em mãos, eles retornaram ao continente. Agora, o próximo passo seria divulgar as informações ao mundo. De volta à cidade, Ronaldinho convocou uma coletiva de imprensa, uma jogada arriscada, mas necessária. Diante de jornalistas e câmeras, ele apresentou os documentos obtidos no laboratório, denunciando publicamente o projeto e seus responsáveis. A repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram com debates acalorados e autoridades começaram a investigar o caso. O Dr. Augusto Silva tentou se defender, alegando que suas intenções eram nobres e que o objetivo era apenas melhorar o esporte. No entanto, a opinião pública estava dividida. Muitos apoiavam Ronaldinho e Vinícius, vendo-os como defensores da essência do futebol. Outros, porém, viam potencial nas inovações tecnológicas. Enquanto isso, Vinícius começou a sentir os efeitos colaterais dos procedimentos aos quais havia sido submetido. Dores musculares intensas e lapsos de memória tornaram-se frequentes, deixando-o preocupado com seu futuro como jogador. Ele procurou Ronaldinho em busca de conselhos. "O que eu faço agora?" perguntou Vinícius frustrado. "Se eu continuar jogando, posso me machucar ainda mais. Mas se eu parar, o que resta de mim?" Ronaldinho colocou uma mão no ombro dele. "Você tem que decidir quem quer ser. Não o jogador perfeito criado por máquinas, mas o homem que joga com coração. Mesmo que precise recomeçar, nunca perca isso." Vinícius assentiu, embora ainda carregasse dúvidas. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também entendia que havia aprendido lições valiosas com Ronaldinho. Antes de encerrar a sessão, uma nova mensagem apareceu no celular de Ronaldinho. "Você jogou bem, mas o jogo ainda não acabou." Ele olhou para Vinícius, ambos cientes de que a luta estava longe de terminar. A mensagem enigmática ecoava na mente de Ronaldinho enquanto ele e Vinícius aguardavam os desdobramentos da exposição pública do projeto secreto. Apesar da repercussão global, o Dr. Augusto Silva continuava em liberdade, protegido por advogados poderosos e acordos sigilosos,
com figuras influentes no esporte e na política. A sensação era de que a batalha estava longe de terminar. Nos dias seguintes, a pressão aumentou para ambos. Vinícius enfrentava crises físicas cada vez mais frequentes, enquanto Ronaldinho sentia o peso de liderar uma luta contra um sistema aparentemente inabalável. Mas algo mudou quando eles receberam uma visita inesperada. Marta, a lendária jogadora de futebol feminino que havia sido abordada pelo mesmo projeto anos antes. "Eu sei o que estão fazendo", disse Marta ao se encontrar com eles em um café discreto. "Tentei alertar as pessoas na época, mas ninguém quis me ouvir. Eles querem transformar o futebol em um espetáculo sem alma, onde só valem números e eficiência." Ronaldinho olhou para ela, impressionado. "Por que você não falou antes?" "Porque eu sabia que precisaria de alguém como vocês", respondeu Marta. "Alguém que ainda acredita na magia do jogo. Juntos podemos acabar com isso." Com o apoio de Marta, o trio começou a traçar um plano final. Usando as provas obtidas no laboratório e depoimentos de outros jogadores afetados, eles decidiram levar o caso à FIFA, a entidade máxima do futebol mundial. Era um risco calculado, já que a organização também tinha interesses financeiros ligados ao projeto, mas eles sabiam que não havia outra saída. A viagem até a sede da FIFA, em Zurique, foi tensa. Cada passo parecia ser monitorado, e a paranoia tomava conta deles. Quando finalmente chegaram, foram recebidos por Gianni Infantino, o presidente da entidade, em uma sala austera repleta de troféus e bandeiras. "Vocês têm coragem de vir aqui com essas acusações?" perguntou Infantino, claramente irritado. "Temos coragem porque estamos certos", respondeu Ronaldinho, firme. "Isso não é sobre dinheiro ou poder, é sobre preservar o que torna o futebol especial." Vinícius entregou os documentos, enquanto Marta compartilhou sua experiência pessoal. O impacto foi imediato. Embora relutante, Infantino admitiu que a situação exigia atenção urgente. Ele prometeu investigar e tomar medidas contra os envolvidos, mas deixou claro que seria um processo complicado. De volta ao Brasil, a vitória parcial trouxe alívio, mas não paz. A saúde de Vinícius piorava e ele decidiu se afastar dos gramados temporariamente para buscar tratamento. Ronaldinho, por outro lado, encontrou conforto em momentos simples. Brincar com crianças em campos improvisados, ensinando dribles e contando histórias de seus tempos de glória. Foi durante uma dessas sessões que ele recebeu a última mensagem misteriosa. O verdadeiro jogo começa quando você para de seguir as regras. Desta vez, ela veio acompanhada de um endereço. Intrigado, Ronaldinho decidiu ir sozinho. Ao chegar ao local, ele encontrou um homem idoso sentado em um banco, observando um campo de terra batida onde crianças jogavam futebol. Era Pelé, o rei do futebol, agora frágil, mas com o mesmo brilho nos olhos. "Você fez bem em vir", disse Pelé sorrindo. "O futebol sempre será maior do que qualquer tecnologia. A verdadeira força está nas pessoas, na paixão e na alegria que o jogo traz." Ronaldinho sentiu uma onda de emoção. "Mas o que fazemos agora? Como garantimos que o futebol continue sendo o que sempre foi?" Pelé colocou a mão no ombro dele. "Ensine, inspire. Mostre às novas gerações que o coração é mais importante do que qualquer máquina." As palavras de Pelé ecoaram profundamente em Ronaldinho. Ele percebeu que, embora a luta contra o projeto secreto fosse crucial, o verdadeiro legado estava em manter viva a essência do esporte. No final, Ronaldinho e Vinícius voltaram ao campo juntos, desta vez para treinar crianças em comunidades carentes. Eles sabiam que o futuro do futebol dependia de inspirar os jovens a jogarem com criatividade e amor, independentemente das pressões externas. Se você gostou dessa história emocionante sobre o futebol, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu like e compartilhe com os amigos. E nos diga o que você faria para proteger a magia do futebol.
Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história insana do futebol. Até o próximo vídeo.